coração bate mais alto. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Vamos lá, estamos aqui no 99% do 500EF e a gente vai praticamente encerrar com jornada de ouro a saga 500EF. Na minha cabeça, inclusive, a gente já encerrou, vocês acompanharam. Afinal de contas, a gente foi para Brasília com esse carro. 1.010 quilômetros de ida, 1.010 quilômetros de volta. E só coloquei gasolina, então tá aprovado. Tem muito veículo novo que não chega nisso. Então, acho que foi bem. Agora, como eu disse na volta e ontem lá no Calabrinha, né? A gente teve uma deformação de um pneu. E aí, Calabrinha, afinal de contas, já está há mais de 30 anos fazendo aquilo, e falou, não tem nada a ver com buraco. Buraco é bolha em pneu, não. E você não pegou o buraco, você mesmo sabe. O que aconteceu é idade, amigo. Tu tá com pneu de 2013. Nós estamos em 2024. São 11 anos de pneu. Você já deveria ter jogado fora esse pneu há muito tempo. E aí é o lembrete que ontem eu mencionei. Ainda que exista banda de rodagem, se a idade do pneu já é comprometedora, é melhor passar para frente. A não ser que você seja daqueles caras de carro antigo que só fica com ele na garagem e vai no encontro 2 quadras depois. Aí concorda comigo que pouco importa o pneu que você está usando. O máximo vai acontecer ele baixar e se trocar. Agora, numa estrada, 1.000 quilômetros, como a gente enfrentou, temperatura 110, 100 o tempo inteiro, precisa de resistência de material. E aí aquele pneu, mesmo sendo uma de excelente marca, Michelin, não aguentava mais. Bom, cara, os caras se pagaram, né? 55, eu achei, outro dia eu falei 52, não, 55 mil quilômetros de vida, sem um único rodízio. Porra, então, tá bom, né? Não acho que o Dunlop aqui vai durar tudo isso, e sinceramente, já sei que não vai durar, porque eu não vou deixar chegar em 13 anos de novo, pode esquecer. Enfim, de qualquer forma, estamos no 99, porque a gente terminou a saga da injeção, a gente agora trocou os pneus, então quer dizer, para as próximas viagens, pneus novos, então quer dizer, estamos num outro patamar. E para melhorar o estoque, a única coisa que eu não comprei da injeção eletrônica desse carro, falei num outro vídeo, foram os bicos injetores. Por quê? Porque não acham mais também. São bicos injetores da Bosch originais. Eu fiz um garimpo no Mercado Livre com bicos injetores. Achei. Bosch original, Sérgio? Bosch original. Detalhe, fabricação no meio da década de 90. Puta, aí não, né, cara? Aí não. Mas nunca foi usado. Concordo, mas aí não, porque você concorda comigo que você tem um bico parado no estoque que não foi usado há mais de 15 anos. Você confia naquilo? Numa situação extrema, emergência, tava lá do lado, sobrando, é claro que eu aplicaria. Mas assim, a chance de dar zebra já é maior, mesmo não tendo funcionado, porque a peça não é feita para ficar eternamente na caixa, né? Ela é feita para fabrica e vende, e põe no uso, e assim vai. Então, estamos aqui com os 4 bicos injetores originais desse carro, Bosch do ano de fabricação deles, né? Estão indo bem, mas é a única coisa que eu não tenho reserva. Se acontecer de entupir de vez ou tiver um problema, eu não tenho reserva. E trocar bico injetor desse carro é muito fácil, porque basicamente você tem 2 parafusos que apoiam a flauta no cabeçote do motor, é só tirar os 2, desloca a flauta e simplesmente desencaixa o bico. O bico não é nem aparafusado, ele é encaixado. Ele tem um anel de vedação na parte superior, que é justamente da onde ele recebe a alimentação na flauta de combustível do carro, também chamado de T para distribuir o combustível. Um outro anel de vedação lá no coletor, onde ele se aloja. Para quê? Para não espirrar gasolina quando ele injeta, né? Então, é esse o ponto. E aí nós achamos no Mercado Livre bicos não originais, mas que são praticamente a mesma coisa. Não estou falando de durabilidade, não estou aqui colocando à prova a Bosch. Mas assim, vamos pensar também em algumas coisas em custo. O que faz um bico injetor? É um solenoide.
Basicamente, ele recebe um pulso elétrico, ou liga-se no 12 volts, ele recebe uma carga, e naquele momento o ímã faz isso, clique. Ele abre, permitindo a passagem do combustível pela outra extremidade. Simples assim. Ele não é um compressor, não é nada disso. Então, funcionamento de bico injetor é meio burro. Solenoide abriu, como a linha de combustível já está pressurizada pela bomba de combustível, o solenoide abriu, ou a gasolina, se ele não tiver entupido, né? A gasolina vai cair. Simples assim. Porque tem pressão, 2, 3 bar, ela vai cair. Basicamente o bico ou ele entope na parte extrema, na extremidade dele, na abertura, quando você está usando especialmente combustível de baixa qualidade, então você gera resíduo na gasolina e aquilo vai criando e vai entupindo aos poucos. Ou a outra situação que pode acontecer é o solenoide dar problema, quer dizer, ele recebe o estímulo elétrico e ele não funciona mais, o ímã não gera mais, ele não gera o campo elétrico, para que o ímã recolha. Esse é o ponto. E ele funciona nesse negócio, às vezes, de forma muito rápida. Você imagina que esse cara está pulsando 3.000, é violenta a pulsação ali. O que o módulo faz é gerar pulsos elétricos de forma coordenada, no caso com o distribuidor e os tempos dos cilindros, mas ele gera o pulso elétrico extremamente. Então imagina que se o motor está virando a 3.000 giros, você divide isso por 4, cada cilindro está fazendo um ciclo num quarto disso. E é mais ou menos em cada momento desse ciclo vai ter que haver um disparo de combustível. Então nós estamos falando de 3.000, por exemplo, dividido por 4. É o quanto esse cara está jogando por minuto. Então quer dizer, é violenta a brincadeira. Talvez por isso, inclusive, esses bicos durem tanto, porque ele não para. E, na verdade, o solenoide, ele não tem contato direto com a gasolina, né? Porque, basicamente, ali você está isolado. Ele simplesmente libera a passagem do combustível. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo. Bom, ele dura muito, mas ninguém é de ferro, né? Ele uma hora vai dar problema. Então, eu achei no Mercado Livre, ou opção, os originais, ao custo de 500, 600, 900 reais tem cara pedindo, na caixinha de fábrica da década de 90. De novo, não compraria, um bico muito antigo, ainda que original, ou um paralelo. O paralelo, mas com as mesmas especificações. E aí eu achei essa marca aqui, ó. Essa marca aqui. Euro Imports. Polo, Comércio, não sei o que. Isso aqui deve ser importadora. Esse é um bico, ó, bico injetor Gol GTI, Santana, Cadete, Monza 2.0, e a numeração dele é equivalente ao da Bosch, né? Então, esse bico aqui, eu comprei um jogo, o jogo custou 250 reais. Pô, tá de bom tamanho, né? Se for muito ruim e não prestar, não é tanto dinheiro que você vai perder. Mas ele veio bem embaladinho, ó, lacradinho, ó. Esse aqui é o bico injetor, olha aqui, ó. Um bico injetor, exatamente na mesma medida dos bicos do 500EF. Então assim, para uma emergência, eu que não estou precisando agora de bico, não custa muito, isso aqui não ocupa espaço, vale a pena. Isso aqui é de fácil substituição e pode dar muito certo. Não é possível que ele venha estragado. Ah, mas ele vai durar 2 anos. Por 200 reais? Vale a pena. Não é, importante aqui, tá, gente? Não é um item de segurança. Bico injetor não é um item de segurança. Não é peça de suspensão remanufaturada, embreagem adaptada, amortecedor que o cara levou lá e refez. Não. Ali, pneu recalchutado ou remold. Não é nada dessas coisas aí que podem te dar problema. O bico injetor, o máximo que ele pode ser, se ele parar, o que é? Não injetar. E se ele não injetar, o carro vai falhar, eu vou parar. Então não é nada além disso. Então, ele é sujeito à temperatura? Não sei. Ele vai estar ligado no motor em alta temperatura. Se esse negócio não for feito com boa qualidade, o ímã vai engripar, ele vai dar problema, enfim. Mas esses caras estão vendendo muito para muitos carros. Acredito eu que se fosse ruim, ninguém também estava comprando. Então, e outra, não tem muito mais opção no meu caso. Eu não vou achar, se eu pudesse ligar para a Bosch e falar assim, tem bico novo, fabricação agora, ou recente? Tem, ainda que mais caro, valeria a pena. Agora, pagar peso de ouro por uma situação como essa, de que envolve borrachas e peças móveis lá na década de 90, puta cara, tem que ser um último recurso. Por exemplo, como eu fiz com o do fluxo de ar. Mas ali, as peças, eu sei o que tem lá dentro. Dificilmente aquilo degrada, né? Enfim.
É isso que a gente está apostando. Então, com isso, a gente pode dizer que a gente está no 99% do 500EF. Tá com tudo andando. Poderia, inclusive, ser um ano para a gente rodar bastante com o 500EF. Rodar mesmo. Tipo, põe na estrada, vamos ver o que acontece. Carro que testa, roda na estrada e roda bem. É isso aí. E aí, para fechar esse vídeo, essa tomada, a segunda tomada da semana, a bordo do 500EF, agora com tudo isso novo, como eu falei, um vizinho meu, e aí é um cuidado que a gente tem que ter. De novo, hoje lá, limpando o carro, tem um vizinho meu que ele tem 2 carros, um Agile, que praticamente ele comprou 0 km, e ele fez uma loucura, ou não, enfim, ele fez um negócio onde ele comprou um Siena, que era táxi, e eu não sei se ele tá rodando em táxi, sei lá qual é o rolo, mas eu sei que é um Siena, e é aquele que já vem com GNV de fábrica. Enfim, eu sei que enquanto o Agile fica lá paradinho, ele quase não usa, mas ele entra, dá partida e vai embora, o Siena coleciona encheção de saco. Não pega na primeira nunca. Outro dia não sabia se era motor de arranque, depois não sabia se era bateria. Ele foi fazendo as coisas. Pode ser que o antigo proprietário não estivesse com tanta disposição para manutenção, é bem possível. E era um carro de praça, então vai saber o quanto ele foi usado também. Enfim, mas o fato é que o Siena coleciona manutenção e o Agile não. Então, e aí ele daqui a pouco eu não vi o Siena lá. Eu falei, revisão no Siena. Ele falou, quebrou a embreagem. Eu não sei traduzir se o quebrou é quebrou, se gastou, se patinou, não entrei no detalhe. Mas enfim, não, é que quando eu comprei, o mecânico já falou pra mim que essa embreagem já tava meia vida pra mais, então tava na hora. Normal, todo carro vai gastar embreagem, independente da marca, né? Se é mecânico, vai ter embreagem, vai gastar. Os fabricantes de embreagem no Brasil são os mesmos, então ou você vai ter a Sachs, ou vai ter a outra que nós colocamos aqui, que eu não vou lembrar o nome, Look, ou coisa desse tipo. Então, não tem muito, né? Vai acontecer, mas demora bastante, depende do uso também, de como você pilota o carro, enfim, tudo isso. O fato é que ele tava trocando a embreagem. Eu falei, legal. Daí eu aproveitei, aí vem a vírgula. Eu tenho medo de vírgula. Vírgula para manutenção de carro, cara, geralmente dá zebra. E daí quando veio a vírgula, eu falei, prepara que lá vem loucura. Não, então aproveitei, o carro não tava subindo numa ladeira perto, não sei o que, da aclimação, não sei, uma ladeira íngreme. Não estava subindo que não tinha força. Não, ele patinava, não sei o que. Bom, isso não quer dizer nada, né? Pode ser 400 mil coisas. Mas aí eu descobri, tava com barulho também. Barulho aonde? Na suspensão. Bom, então tá deduzindo que não subia em função da suspensão. Vamos entender. O que da suspensão? Levou lá, tem um negócio, a barra. Falei, barra estabilizadora? Barra estabilizadora. Ela tava solta de um lado, tava quebrado um dos lados do terminal. Falei, caraca, como é que você não viu que a barra estabilizadora estava quebrada de um lado e solta, né? Porque aquilo vai fazer um barulho que não é pouco, né? Mas enfim, eu falei, sério? Tava quebrado. Mas aí, cara, eu perguntei pro meu mecânico, e aí o meu mecânico falou, olha, dizem aí, entre aspas, palavras do mecânico do meu amigo, olha, dizem que essa barra estabilizadora, quando você tiver a 300 por hora, ela tem alguma função. Eu falei, aí o que você fez? Mandei tirar a barra estabilizadora. Faz preto e branco. Muito bem, voltando. Mandou tirar a barra estabilizadora? Mandou tirar. Mas por que mandou tirar? Porque o João mecânico falou que aquilo não tem função. Agora você consegue imaginar? Tudo bem, a Fiat fabrica carros de baixo custo. Geralmente eles não duram muito. Pintura geralmente poucos anos depois começa a apagar, o plástico começa a embranquecer. A gente sabe, eu não gosto da Fiat. Eu, como consumidor, tenho um problema com Fiat. Não curto carros da marca. De qualquer forma, se a fábrica projetou a suspensão com barra estabilizadora, e isso custa dinheiro, porque a barra não é de graça, os terminais e tudo aquilo, os coxins onde ela se apoia, e você concorda comigo que ela deve ter alguma importância? Porque se a indústria automobilística, que é a maior interessada em baixar custos, entendesse que a barra estabilizadora não servia para nada, a não ser que quando você chega a 300 por hora, coisa que um Siena não vai chegar nunca, você concorda comigo que ele já nem sairia de fábrica com isso? Por quê? Porque não precisa. O projeto já diz isso. A barra estabilizadora na suspensão do tipo McPherson, ou a suspensão como 99% dos carros usam, bandeja atrelada ao quadro, mais mola helicoidal, e terminais e tudo, enfim, aquele sistema padrão, o amortecedor dianteiro que está dentro da mola, esse sistema ele usa barra estabilizadora, o Monza também, para dispersão, digamos assim, ou equilíbrio de carga
que é equilíbrio de carga? Eu estou passando numa ondulação com um lado do carro, com uma roda, aquela roda sobe, pressiona a mola e a suspensão, a barra está solidária àquilo, isolada do ferro com um coxinho de borracha, a barra torce, é uma barra de torção, então ela faz o quê? E ela é uma barra rígida, então ela torce, conforme ela torce ela fica tensionada para a outra extremidade onde ela está apoiada, que por acaso é a outra torre de suspensão. Isso dá um equilíbrio no carro. Quanto maior a ondulação, mais ela trabalha, e como é um ferro sendo torcido, ela dá uma estabilidade, ela deixa a suspensão mais rígida, portanto mais grudada no chão, etc. Para onde você vai usar bastante a barra estabilizadora? Por exemplo, em cidade. Por que você vai usar na cidade? Onde você tem mais ondulação, a não ser que você esteja numa estrada de baixa qualidade com muito buraco. Mas do contrário, você vai usar bastante no uso urbano. As estradas, as ruas são muitas vezes buracadas ou onduladas e tudo. Então a suspensão vai trabalhar mais do que numa estrada de boa qualidade. E se a suspensão vai trabalhar mais com boa qualidade, significa que a barra vai trabalhar mais. Nós estamos falando da estabilidade e da dirigibilidade do carro. A barra estabilizadora, para os veículos que assim são feitos no projeto, tem então a sua função. Não é para deixar solta, quebrada ou muito menos retirar. Então o recado aqui é, cara, toma muito cuidado com o jão mecânico. O jão mecânico é aquele cara que se formou na vida, muitas vezes ele não percebe a importância das coisas e sai propagando besteiras. Foi daí que lá na década de 80 os Fuscas eram arrumados com alicate e arame. Era daí, por exemplo, que os Gol GTI só davam um problema. E tinha cara que nem outro dia um inscrito colocou no canal, tinha cara que pegou o Gol GTI, arrancou a injeção e meteu o carburador no GTS. Olha que loucura. Por quê? Porque o jão mecânico tem uma opinião só dele. É mais ou menos como uma vez eu vi uma entrevista do Obama, ex-presidente americano, que dizia o seguinte: ele tinha uma discussão ferrenha com um adversário político. E aí nessa discussão o adversário falou para ele: não, mas você não concorda comigo, mas você precisa respeitar a minha opinião. E o Obama falou para ele: mas você não, em nenhum momento é para desrespeitar. As pessoas devem, num sistema democrático, respeitar sempre a opinião do outro. Você pode ter, portanto, a sua própria opinião, mas você não é dono dos fatos. Os fatos são fatos. Então você não é dono de fatos, você não pode ter os seus próprios fatos. Os fatos são os fatos. A opinião sobre os fatos, cada um pode ter a sua. Então assim, o mecânico quando fala que a barra estabilizadora não serve para nada, que você pode retirar, significa que ele criou um fato para ele, que na cabecinha dele, a barra estabilizadora não faz sentido. Isso aqui, sem qualquer embasamento. E aí ele fala isso para você, que pior, acredita! E faz a loucura. Daí eu falei: cara, não faz isso. Não, mas eu não vou andar 300 por hora. Eu falei: mas não é isso. Aí eu tentei falar: não, cara, isso aqui você não faz isso. Você vai sobrecarregar amortecedor, você vai sobrecarregar mola, bandejas e tudo. No médio prazo você vai ter um custo maior ainda do que simplesmente colocar 2 coxinhos de borracha que não custam R$50 e a barra que na sua não quebrou, ela soltou do suporte. É trocar o suporte. Você não vai gastar mais que R$100, pelo amor de Deus. Põe a barra. Daí ele falou: eu guardei a barra. Eu falei: graças a Deus. Graças a Deus. E quase que eu falei pra ele: agora troca o mecânico, né? Só não falei isso que ele confia no cara. Tanto é que acreditou na baboseira. Então toma cuidado com isso, pelo amor de Deus. O jão mecânico, ele não é astrólogo, entendeu? Você não vai ver mapa astral, se o seu carro vai parar daqui a um ano, previsão. Não, ele não faz isso. Ele cria os fatos dele. Toma cuidado, que se numa dessa você se estrepa ou drasticamente, se for uma situação de item de segurança, que eu já vi muita loucura acontecendo, ou no bolso, porque o cara te fez gastar muito mais do que de fato você precisaria. Então toma cuidado com isso. É isso aí, vou deixar um pouquinho mais de Turbo Premium aqui nessa Avenida 23 de Maio em Umbanda, e vamos que vamos.